Paz do Senhor! Vamos conversar hoje sobre o medo? Vamos usar Deuteronômio 31:8 que diz assim: O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas, não te atemorize. Afinal, o que é o medo? É um estado emocional que se expressa no indivíduo perante uma ameaça. Vamos analisar o medo em 3 estágios: o medo aprendido, o medo racional e a fobia. O que é um medo aprendido? É quando os pais ensinam as crianças a ter medo de animais, de objetos. Por exemplo, a criança não tem noção de que uma cobra pode morder, um rato, um cachorro bravo. Ela, na sua inocência, vai querer manusear e os pais, imediatamente, através de um susto ou de um grito, eles fazem com que a criança tenha um choque e a criança, pela voz dos pais, ela perceba que aquilo ali pode representar um mal para ela. Quando a criança vai mexer em uma tomada, em algo assim, esse é o medo aprendido e ele é racional. Outro detalhe também que nós temos é um medo natural ou o medo racional. Esse tipo de medo, ele é o que faz com que as pessoas não venham se expor ao perigo. É quando uma pessoa evita lugares muito altos, quando ela evita manusear um animal. Esse medo tem que existir. Eu vi um vídeo que está circulando de uma pessoa que colocou a mão dentro da jaula e ficou passando a mão na boca do leão e o leão agarrou o seu dedo e arrancou. O que acontece? A pessoa que tem medo de um animal deste, ela não está errada, porque ela conhece o potencial, é uma máquina de matar. Então ela não irá se aproximar. Esse tipo de medo, seja de animal, de situações, até de alguns relacionamentos, ele é um medo saudável, porque ele protege as pessoas. E em terceiro lugar, nós temos também a fobia. A fobia ela já é um transtorno. É quando a pessoa tem até uma sensação ou até uma crise de ansiedade, porque ela fica imaginando coisas. Ela imagina que vai ser atacada, ela imagina um acidente, ela imagina um monte de coisas. A fobia já tem relação com traumas, a fobia já é algo que tem que ser tratado, enfim. Então, o medo dentro da normalidade, ele é saudável. Quando ele não é saudável? Fora do que é natural. Quando impede você de se relacionar na naturalidade da vida, impede você de crescer, impede você de conhecer um lugar, impede você de desenvolver projetos, aí ele já se transforma em um problema. Agora vamos para a Bíblia Sagrada. O que a Bíblia fala sobre o medo? Interessante que acredito que a maioria das pessoas tem medo de sofrer. Principalmente quando se trata de ministério, que a pessoa terá que lidar com muitas pressões, com dificuldades, com pessoas que pensam totalmente diferente. E o medo surge, e o que Deus fala com as pessoas? Não tenham medo, continuem, principalmente aquelas pessoas que fazem as coisas certas, que são pessoas sérias, que estão na direção de Deus e que terão que enfrentar oposição. A oposição, eu aprendi que é algo natural, eu entendi isso analisando a minha própria trajetória. Eu entendi que a oposição é natural. Algumas pessoas irão se opor porque elas não têm a coragem que você tem.
de enfrentar o que você enfrentou. Tem pessoas que tentam te atemorizar porque elas não têm graça para suportar o que você suportou. Então, cada um fala do que está no seu coração. Algumas pessoas vão tentar nos intimidar, nos atemorizar. Elas vão passar para nós sua experiência de vida e o seu próprio medo. Mas é importante lembrar que para cada ser humano, Deus tem um plano específico. Deus tem um projeto para cada pessoa. O plano que Deus tem para a minha vida não é o que Ele tem para a tua. O que acontece? Você tem que se encontrar na tua vida, no teu propósito, no teu chamado específico, e você precisa investir nisso. Superar os desafios, suportar a pressão, vencer o medo. Eu preciso fazer a mesma coisa, entender o meu propósito. Por que eu existo? Qual é o meu chamado específico? Eu descobri e eu investi nele, eu coloquei toda a minha força, toda a minha capacidade mental, intelectual, espiritual, moral, eu coloquei em cima do meu chamado. Deus me chamou para tal e eu vou até o fim. E as dificuldades? Elas irão surgir de todos os lados. Haverá situações que são fatalidade, que são situações normais da vida, e haverá os levantes de Satanás. Mas quando a gente serve a Deus com integridade, o Senhor nos capacita com o quê? Com força. Vamos falar um pouco sobre o instinto, antes de falar sobre a capacidade espiritual? O instinto é algo interessante. Se dentro de você sentir medo de alguém, não ignore esse sentimento. Eu vi um psiquiatra explicando sobre isso e eu achei muito interessante. Porque quando você sentir medo, não ignore. É os teus sentidos aflorados tentando te orientar de que há perigo. Um perigo que você não vê a olho comum. Vamos analisar outra situação. Instinto de sobrevivência. O que acontece com uma pessoa quando, por exemplo, ela se perde? Está em um local isolado, perdida, às vezes sendo perseguida, correndo risco. Dentro dela, o instinto fala e ela entra em um outro nível, em que a força surge dentro dela e ela começa a resistir para sobreviver. Nas nossas batalhas espirituais é assim. Essa força está adormecida dentro de nós, porque você não precisa dela, mas ela está ali. Quando surge a dificuldade, quando surge um momento de luta, de guerra, essa força brota. Por isso que a Bíblia diz para nós: não tenham medo, vocês serão inimigos. Nesse versículo que eu li, Deus está falando com o povo de Israel. Mas, se nós for procurar, todas as promessas bíblicas, elas são inúmeras e sempre nos motivando, sempre dizendo: prossigam, caminhem, continuem na jornada. E o passado? O passado ficou para trás, tanto com a sua glória quanto com a sua desgraça. É outra coisa que a gente tem que compreender, é viver o presente e andar para o futuro e para a promessa e alcançar, conquistar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ah, mas no passado aconteceu tal coisa e eu cultivei um medo dentro de mim e me paralisou. Então precisa de um tratamento espiritual, de um tratamento psicológico, porque no momento em que o medo te paralisa pelas experiências passadas, ele já se transformou num problema. Repito, a Bíblia nos capacita e nos orienta a prosseguir, independente da adversidade. Outra coisa, se eu sentir medo de algo, por exemplo, eu tenho medo de perder um familiar, um amigo, alguém que eu amo, o medo vai me proteger da perda? Não vai. Então o que acontece? Eu aprendi isso,
que você tem que aprender a lidar com a tua dor. Você tem que aprender a lidar com os teus sentimentos. Você tem que aprender a lidar com os teus instintos. Você tem que se conhecer. E aí sim, você trabalha a tua mente e os pensamentos e você trabalha a parte sentimental. Qual parte é mais difícil? Sem dificuldade nenhuma, não há progresso. A parte mais difícil, sem dúvida, é a parte emocional, sentimental. Em muitas situações, a mente entende o que está acontecendo, mas o emocional se abala. Então, você tem que trabalhar as duas áreas, onde eu encontro esse equilíbrio. Eu encontrei na palavra, eu encontrei na escritura. Por que sempre estou passando para vocês a palavra na sua integridade? Porque ela foi a minha parceira, ela foi o meu guia, ela foi o meu alimento. E nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, ela esteve me alimentando, me fortalecendo. Deixe o Espírito Santo guiar a tua vida. Pegue o teu medo, seja ele racional ou irracional, leve o teu medo para a oração. Enfrente ele. Terá um momento que você terá que enfrentar. Em uma época da minha vida, eu estava com medo de cachorro. E eu comecei a pensar, por que eu tenho medo de cachorro? Eu não tinha mais memória. E a minha irmã, a Débora, ela me fez lembrar de um dia, na cidade de Irineópolis, éramos crianças, a gente estava caminhando na rua e uns cachorros grandes vieram e pularam em nós. Eles queriam brincar, mas dentro da minha visão de mundo de criança, eu imaginei que eles queriam nos ferir. Aquilo causou um trauma em mim. Resumindo, quando ela me falou sobre isso, eu me conscientizei do porquê do medo, eu comecei a trabalhar esse medo e pronto. Seja qual for, claro que existem casos de assalto, que houve uma situação bem grave, não foi um ataque de cachorro, foi uma situação grave. Trabalhe as tuas emoções, porque senão você vai desenvolver ansiedade, depressão, pânico, fobia, entende? E o medo fora de controle, ele é veneno, ele acaba com a vida da gente. Eu conheço pessoas que não saem de casa, não saem do quarto. E eu fico me perguntando como essas pessoas vivem. Não, elas têm medo. Medo do quê? Do que pode acontecer. Seja trancado em casa, seja na rua. O que tiver de acontecer, muitas vezes irá acontecer. Vença os teus medos com tranquilidade, com sensatez, com sabedoria, trabalhando todas as etapas. Primeiro, se conscientize o porquê do teu medo. Muitas vezes ele é racional. Comece a trabalhar o teu coração, comece a vencer isso. Não estou falando para você se expor ao perigo para provar alguma coisa para alguém. Eu estou falando para você ir trabalhando o teu medo para que ele não roube os teus sonhos. Deus tem um plano específico para cada pessoa. Repito, viva o propósito de Deus na tua vida. Muitas pessoas, por medo, elas não aceitaram a vontade de Deus na sua vida. E hoje elas são pessoas frustradas. Porque o tempo passa para todos nós. O tempo passa para quem estuda e para quem não estuda. O tempo passa para quem trabalha e para quem não trabalha. A velhice vem para todos nós. A minha decisão é, eu quero envelhecer bem. Eu não quero olhar para trás e pensar, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Então eu aceitei a vontade de Deus na minha vida, aceitei o seu chamado, me entreguei de espírito, alma e corpo e encontrei realização nisso. Você tem tua vida própria. Não significa que você tem um chamado como eu. Seja no teu trabalho, seja na área que for, você é um empresário? Faça bem feito. Faça investimentos racionais, lógicos, não loucura. Você trabalha na qual área? Você é um enfermeiro? Não sei qual é a tua área. Mas trabalhe com diligência. Não deixe o medo te impedir de crescer e de ter uma estabilidade emocional e a plenitude que Deus tem para a minha e para a tua
vida. A promessa do Senhor é: não tenham medo, eu irei adiante de vocês. Qual é o momento em que você está vivendo? Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Se você colocar Deus na tua vida, se você honrar o Senhor, você não precisa ter medo. Mas o inimigo irá me atacar. Ataca mesmo. Ataca com força, com gana, com garra e com baixaria. Porque esse é o perfil de Satanás. Mas nós somos servos do Deus Altíssimo. E nós podemos sim, debaixo da graça, da unção do Espírito Santo, honrar o nome do Senhor. E naqueles momentos que você pensa que está sozinho, o Senhor está com você. Eu já achei que estava desamparado. E depois eu percebi que não, o Senhor sempre esteve ali. Eu só suportei alguns momentos porque o Senhor estava ali. Eu só superei algumas situações porque o Senhor estava ali. Ele é a cura vem da cruz. A cura não vem do tempo, a cura vem de Jesus. Peça para Ele curar as tuas feridas, o teu coração, seja na área que for em que você foi ferido ou atacado. Não existe coisas grandes ou pequenas para Deus, existe para mim, para Deus não. Ele irá curar você, renovar você, você vai usar a tua dor como experiência, vai ajudar outras vidas, vai ajudar outras pessoas e vai prosseguir com um passado cheio de dor, não, experiência. Transforme a tua dor em experiência, transforma o teu medo em poder e prossiga em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.